não acompanhar o resultado financeiro da empresa pode falir por vender mais do que você tem capacidade. Durante essa semana, eu estava conversando com um empresário que há muito tempo eu atendo ele e a gente passou por algumas fases, né? Algumas mais preocupantes, outras menos. Agora a gente está numa fase de crescimento novamente e durante esse tempo nós tivemos algumas discussões mais acaloradas porque eu queria proteger a empresa de uma certa percepção que ele tinha e ele não concordava claramente comigo e hoje em dia a gente está muito mais alinhado. Claro, partes eu cedi, talvez eu não estava tão correto naquele momento ainda, eu não tinha todo o fato tão claro como eu tenho hoje, mas ele sim percebeu muita coisa em relação ao crescimento da empresa dele. Ele conseguiu ver cada vez mais em números, e nos números que eu demonstrava para ele, que aquele crescimento que ele acreditava que estava tendo não existia. E que se a gente não tivesse pivotado alguns projetos, mudado a rota e focado muito mais no crescimento estruturado de caixa financeiro da empresa, talvez hoje a gente pudesse estar passando por uma situação muito difícil na empresa. E o que era essa nossa discussão? Crescimento ou inchaço? Eu vivia falando com ele que a empresa dele estava inchando, que ele estava inchando a empresa, que ela estava crescendo em faturamento, mas ela não gerava resultado. E ele insistia em falar que aquilo era crescimento, que ele estava crescendo, que ele estava faturando mais e que eu devia revisar minhas contas. Por que disso? A empresa ela vinha crescendo o faturamento mês após mês, ano após ano, porém, às custas de um crescimento muito grande na estrutura, um crescimento muito grande da equipe e não vou falar enxugada, mas uma apertada, uma esmagada na margem de contribuição da empresa, porque para vender mais eu tinha que abaixar meu preço, eu tinha que estar mais pontos de vendas, eu tinha que estar crescendo rápido. E acabava que a forma que eu encontrei de mostrar para ele que aquilo não era bom foi um dia que em uma conversa eu falei, olha, sinceramente, nos últimos 2 anos, sua empresa cresceu? Cresceu. Você teve mais funcionários? Tive mais funcionários. Você tem mais estrutura? Você tem mais risco? Sim. Mas você tem mais lucro? Ou mais, um salário maior? Ou mais dinheiro no seu bolso, de alguma forma? E ele parou para pensar. Porque nesses casos é muito importante entender que existe um risco sendo corrido pelo empresário. E não basta ele querer, ele pensar que ele está tendo lucro. Ou ele pensar que faturamento é crescimento. Ele precisa de resultado, porque o risco está sendo corrido, está aumentando. E eu preciso de um resultado mais pontual, pragmático, rápido, para que eu possa avaliar se aquele crescimento vale ou não a pena. E para isso a gente já sabe, as 3 demonstrações são básicas, balanço, DRE e DFC. DRE vai te falar se está tendo lucro, DFC vai falar para onde está indo esse lucro em questão de caixa, e balanço vai falar se você não está tendo lucro, nem se você está tendo lucro e não tem caixa, onde esse dinheiro está ficando. E é isso que eu queria mostrar aqui para vocês um pouco hoje. O que acontece? Durante essa discussão, durante essa conversa com esse cliente, eu sempre falava com ele o seguinte cenário. Olha só, a sua empresa faturava R$1 milhão. Quando eu comecei aqui. Você tinha um salário de 30 mil, que é um bom salário, concordo, e você não tinha distribuição de lucros. Não tinha nenhuma distribuição de lucros na empresa. A gente organizou a casa com esses R$1 milhão, reduzimos o endividamento com um bom planejamento. Você continuou com o seu salário de R$30 mil, porque a gente achava que aquilo era necessário no momento. E a gente conseguiu chegar a uma distribuição de lucro de 10% ao ano. Perfeito, já mudou muito o cenário. Só com a organização, reduzindo taxa de juros, melhorando precificação, mudando posicionamento, reduzindo gastos desnecessários, acompanhando todos os gastos todos os meses, a gente chegou nisso aqui. Porém, qual que é o cenário? 2 anos depois, com o crescimento, com tudo aquilo que foi planejado, a empresa alcançou R$1.800.000 de faturamento. Só que o sócio continua tendo os mesmos R$30 mil de salário, e a distribuição dele, no lugar de ser 10%, que era 100 mil, ela continua com R$100 mil. Ou seja, a distribuição dele passou a ser algo próximo ali, talvez de 6%. Então ele tem a mesma distribuição, o mesmo salário, 2 anos depois. Isso é viável? Isso é lucrativo? É bom para uma empresa? Não. Por quê? Enquanto eu estava falando de uma empresa de 12 milhões ano,
e que eu tenho os riscos aqui de 2% de multa, dependendo do cenário, sobre o meu faturamento, eu tenho aqui uma carga tributária que seja de 17%, que lá era comércio, né? Então a gente tinha uma carga tributária um pouco mais alta ali dentro do lucro presumido, mas vamos colocar que em torno de 17%, eu tinha aqui algo próximo de talvez ali 2 milhões de reais por ano de carga tributária. Eu tinha ali basicamente 40 funcionários e eu tinha o risco trabalhista de 40 funcionários. Agora, quando eu vou para 1 milhão e 800, eu chego próximo de 20 milhões ano. Que eu continuo tendo 2% de risco ali em tributos. Eu com os mesmos 17%, agora eu tenho 3,4 milhões de reais de carga tributária. E eu tenho agora quase 100 funcionários, tendo a mesma realidade financeira. Então o que acontece? O que eu estava tentando explicar para ele é que se você tem mais risco, se você é a pessoa que assume 100% do risco dentro da empresa, já que você é o dono dela, você é quem assume 100% do risco. Se você tem uma crise, todos esses 100 funcionários aqui vão receber os direitos deles na justiça, ou você liquidando com o seu patrimônio, ou com o dinheiro que sobrou da empresa. De qualquer forma, você tendo lucro ou não, tendo prejuízo ou não, você fechando, falindo a empresa ou não. Se caso você depende de caixa e assume ficar com um determinado período sem pagar imposto, essa dívida é só sua como empresário. Todo o risco é só do empresário. Então, se você tem o risco, se você tem toda a necessidade de controlar, gerenciar, direcionar as pessoas, se você assume todo esse ônus, o bônus que é o prêmio sobre esse faturamento, sobre esse lucro, tem que ser seu. E ele tem que fazer jus ao tamanho do risco. Não adianta você ver uma empresa que está crescendo em faturamento, crescendo em número de funcionários, mas se ela não gera resultado diferente, se ela não gera mais caixa, a não ser que você tenha uma estratégia clara, não é um bom sinal. Você está inchando, correndo mais risco, com menos resultado financeiro no seu bolso. Então não olhe para faturamento, não olhe para crescimento de estrutura de empresa. Olhe para lucro, distribuição de lucro, caixa e crescimento patrimonial. Esse é o segredo para você poder acompanhar o crescimento da sua empresa. Ou você assumir que você vai correr risco ano após ano por um prêmio que talvez não faça sentido. Então, se você entendeu isso aqui, depois avalia. Se você tem um cenário onde você entra numa dívida de imposto ou deixa de pagar algum imposto e você tem juros e multa que pode chegar a 250%, isso consome 2, 3 anos do seu lucro rapidamente. Então, assim, tem muito risco. Não acompanhar o resultado financeiro da empresa, continuar investindo, continuar contratando, continuar vendendo, pode ser um risco. Você pode falir por vender mais do que você tem capacidade. Vender carece de capital de giro aumenta o endividamento da empresa, aumentar o endividamento da empresa pode impactar no resultado que está baixo, que pode fazer com que a empresa fique inviável. Então acompanhe isso, sempre, de perto, principalmente quando a gente fala de reinvestimento em estoque. O estoque é muitas vezes maior do que o seu faturamento, na maioria das vezes quando você tem grandes volumes. Então pode acontecer do seu estoque te quebrar também. Então, o que eu queria trazer para vocês é essa reflexão, que inchar não é crescer. Inchar, ter mais estrutura, não é gerar caixa, não é gerar lucro, não é estrategicamente funcional para as empresas. Se você tem uma empresa que você está crescendo de forma desestruturada, desgovernada, que você tem a impressão que você só está inchando, pode entrar em contato com a gente que a gente vai te ajudar. Se você estiver nesse cenário, a gente vai tentar entender e te dar um direcionamento. Mas o importante é não ficar parado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido essa nuance, esse risco que a gente tem aqui, que eu já vi em vários negócios. E se você gostou, quer conhecer um pouco mais, já sabe, clica no like, se inscreve, compartilha com seus amigos e também marca o sininho para você ser notificado sempre que sair vídeo novo. E aqui, a gente tem um clube de membros aqui no site, para quem quer conteúdo denso e quem quer conteúdo mais enxuto, mais raso. Eu quero conseguir atender os dois públicos. Então, a gente criou o clube de membros para separar tudo isso. Espero que você tenha gostado. Curte, compartilha e também segue a gente nas redes sociais. Carlos Pires Consultor, para estar de resultado de foco em todas as redes. Muito obrigado, eu fico por aqui, muito obrigado e até mais.